Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre mover, motivação, o que é que faz você sair do lugar e fazer o que você faz. A pergunta que ficou é: o que é que move a sua vida? Então, essa palavra foi pregada essa semana na célula, né? Deus compartilhou comigo e agora eu estou compartilhando com vocês. Então, provavelmente, todas as semanas vocês vão ter aí pelo menos um vídeo meu pregando a mesma palavra que Deus me deu para a célula, porque essa foi uma instrução do Senhor para mim. Eu espero que edifique a sua vida e, por favor, compartilhe aqui nos comentários o que é que você vai aí, né, ter recebido do Senhor durante essas palavras. Bom, vamos lá? Então, eu vou pedir para vocês lerem Atos, no capítulo 20. Eu vou ler só o versículo 24, mas fica aí para vocês lerem todo o capítulo. E, na verdade, de preferência, ler o livro todo, tá? Porque nós precisamos de conhecimento de Deus. Mas diz assim lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando justamente a respeito de motivação. Então, ele diz que o interesse dele é terminar a corrida e completar o ministério que Jesus lhe deu, e não tem a ver com a sua própria vida. Então, a primeira mensagem que a gente tem a respeito, né, da motivação de Paulo é que a gente sabe que ele não está motivado por desejos, realizações pessoais. Difícil, né? Porque a maioria de nós cristãos, aqui eu tô falando com cristão, tá? Nós somos motivados por aquilo que desejamos realizar ou obter, por aquilo que desejamos, por aquilo que almejamos, e normalmente nós desejamos e almejamos as coisas dessa terra. É triste, mas é a verdade. Sendo cristãos, entendendo tudo que Jesus nos entregou, tudo que Deus tem a nos oferecer, a grandeza do Senhor, nós limitamos os nossos desejos somente a coisas dessa terra. A palavra dele diz que se esperamos nele só para essa terra, somos os mais miseráveis. É muito pouco desejar, ansiar e se mover só pelas coisas dessa terra. Ou pior ainda, pelos nossos desejos egoístas. Então, eu me movo só porque eu quero realizar o sonho de morar fora. Ou eu me movimento só porque eu quero ficar rica para usufruir de tudo aqui nessa terra. Ou eu me movo porque eu quero ter o melhor emprego aqui. É muito pouco, é muito pequeno. E são desejos que não alcançam outras pessoas. Quando você está pensando, se movendo em coisas que vão alcançar, que vão ter resultado somente na sua vida, o seu interesse é só em você ser beneficiado, você está muito longe do evangelho. Paulo, ele diz aqui, a gente acabou de ler, que ele nem dá valor à sua própria vida, não é essa a motivação. Nós vamos ver também, por exemplo, Davi. A motivação de Davi nunca foi de ser rei. Ele foi ungido rei, cumpriu a missão dele, mas a motivação dele não foi de ser rei. Tanto que quando ele foi ungido, ele voltou para o pastoreio das ovelhas. Ele demorou muitos anos até entrar no reinado. E quando ele está ali no momento pior da vida dele, ele pecou, ele está arrependido e ele está na presença do Senhor, naquele momento Davi já era rei, já era uma pessoa muito famosa, as pessoas cantavam as vitórias, as coisas que Davi havia feito. Ele era praticamente uma celebridade da época dele, então ele tinha muito reconhecimento dos outros, né? E ali ele também tinha muitos bens, ele era um homem muito rico, tinha uma família muito grande, então ele tinha diversas coisas, mas quando ele estava na presença de Deus, em arrependimento, ele pediu que Deus tirasse tudo dele, só não o afastasse da presença. Então Davi não era motivado, não era movido pelas coisas que ele tinha nessa terra, ele era movido por estar na presença de Deus. O objetivo de Davi era estar na presença de Deus. Esse era o porquê dele fazer o que ele fazia.
Então, mesmo, né, em meio a um pecado ali que ele cometeu, quando ele se arrepende, ele mostra que no coração dele, a motivação dele era a presença do Senhor. A gente vai ver isso em muitos outros, né, homens e mulheres da Bíblia. Nós vemos que a motivação final é o céu, é o Senhor, é estar na presença, é conhecer o Senhor, é viver pela revelação dele, em obediência. A gente vê, por exemplo, Elias. Elias era motivado pelo conhecimento de Deus, então ele sabia quem era o Deus verdadeiro e ele queria que todos soubessem também. Quantos milagres Elias não fez para mostrar para o povo quem era Deus. E quando ele desanimou, quando ele se desmotivou, foi por ver que o povo não reconhecia, não percebia quem era o Senhor, mesmo depois do Senhor ter, através da vida dele, feito grandes revelações de si. E aí o Senhor vai lá, cuida de Elias. E qual a palavra que o Senhor dá a Elias? Elias, 7.000 ainda não se curvaram diante dos outros deuses. Então ele mostrou a Elias que sim, as coisas estavam acontecendo, mesmo que Elias não estivesse vendo. Então nós precisamos entender que é muito pouco estarmos pensando somente no fruto dessa época, no fruto dessa terra. Outra coisa que nós vemos também é que Deus, ele não faz as coisas só para beneficiar um. Não é porque eu sou mais especial do que ninguém, ou porque ele me ama mais do que ninguém, não é porque ele amou mais Davi e não os outros. Quando ele colocou Davi no reinado, quantos outros não foram ali agraciados através da vida de Davi? Quando ele chama José, porque José, a motivação de José era um sonho de Deus, não era o sonho de José. Porque se fosse o sonho de José, diante de tanta provação que ele teve que passar para chegar até aquele local, para chegar até aquela posição que ele via Deus mostrando nos sonhos dele, ele já teria desistido. Quem não teria, né, gente? Mas a motivação de José era viver o sonho de Deus. E Deus não honrou José, colocou ele naquele status, naquela posição, só por causa de José, só para beneficiar José, só para fazer José viver grandes coisas maravilhosas, comer, né, aproveitar o máximo dessa vida. Não. Deus colocou José naquela posição porque sabia que através da vida de José, naquele local, ele iria ajudar a alimentar muitas nações. Não foi só o Egito que foi alimentado ali por ter José naquela posição e ele ter sido obediente a Deus, ter entendido a mensagem, ter cumprido ali a parte dele naquela missão, onde ele estocou de forma assertiva os alimentos, que deu para alimentar o povo do Egito e de outras nações durante aquele período de fome. Então Deus, ele capacitou José para uma missão. E José chegou até aquela posição não por ele mesmo, não para sua própria glória, mas para a glória de Deus e para ajudar muitos ao seu redor. Então Deus nunca faz só por um. Deus faz através de um, para alcançar a vida de uma geração, de uma nação, de um povo, de muitas outras pessoas. Então você precisa transbordar. É muito pouco você achar que Deus vai realizar seus sonhos para beneficiar só a você. Deus realiza sonhos sim, quando estão de acordo com a vontade dele, e ele vai utilizar daquela situação para abençoar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Nós precisamos ser a bênção. Pedimos, ficamos implorando, buscando bênçãos a todo momento, quando nós precisamos ser a bênção. A partir do momento que você se tornar a bênção, elas correrão para você. Porque assim é dando que se recebe, há mais prazer em dar do que receber. Assim diz a palavra do Senhor. Então, voltando para Paulo, ele fala que a motivação dele são duas. É terminar a corrida e cumprir o seu ministério.
Vamos começar por cumprir o ministério? Cumprir o ministério tem a ver com o propósito, a missão que Deus determinou para cada um de nós aqui. Você conhece qual é o propósito de Deus na sua vida? Para Paulo era pregar, era ser um apóstolo. Para outros foi ser presbíteros, para outros foi ser pastores. Ainda teremos aí os levitas, os que fazem parte do louvor. Temos pessoas que estão ativamente na obras de caridade, outras estão ativas para sustentar ministérios, missionários. Então, existe muito trabalho na obra de Deus, muito trabalho no reino de Deus. Qual a sua parte dentro desse trabalho? Qual a sua parte na obra? Porque a obra existe, ela é bíblica. Leia a Bíblia e você vai encontrar. Deus fala a respeito, inclusive, que poucos são os trabalhadores, né? Poucos são as pessoas que realmente estão determinadas a cumprir, a entrar nesse trabalho e concluí-lo. Então você precisa buscar em Deus qual é a sua missão nessa terra. Não basta você trabalhar só pela sua própria vida. Não é suficiente, isso não é ser cristão. Você precisa trabalhar também pela vida do outro. Um dos propósitos que está aí para todos nós é pregar a palavra. Você pode ser médico, advogado, não tem a ver com a sua profissão terrena. Tem a ver com a sua profissão no reino, com o seu chamado no reino. Você pode ser um médico que, enquanto você está cuidando do corpo, você também cuida do espírito, da alma daquela pessoa, da salvação. Você vai pregar o evangelho, aquela pessoa vai ser salva. Você vai estar ali exercendo a sua profissão, sendo um médico, cuidando da saúde daquela vida, mas também vai estar cuidando daquela vida espiritualmente em oração. Senhor, coloca os meus pacientes diante de Ti, que eles conheçam a Ti, que eles sejam salvos, que eles sejam curados, que eles sejam tratados, porque acima de qualquer coisa que a gente saiba, de qualquer conhecimento humano, ferramenta humana, está o Senhor pode todas as coisas. Então, coloque também seus pacientes diante do Senhor, por exemplo. Se você é um advogado, seja um advogado justo, busque a justiça, não se corrompa nesse meio. Busque trazer também Deus, se você não consegue levar Deus em palavras dentro da sua profissão, pregando para outras pessoas, mas mostre Deus através da sua conduta. Tenha uma conduta cristã. Enquanto outros são corruptos no governo, você está dentro do governo, não seja corrupto, seja justo. Busque a justiça do céu. Enquanto uns são maus dentro do seu ambiente de trabalho, seja uma pessoa que mostra o amor de Deus, que perdoa, que é compassiva. Mas não deixe de pregar o evangelho em palavras, em atitudes. Paulo, ele cumpriu o chamado dele. A gente vai ver, né, ao decorrer da leitura da Bíblia, que no final ele diz: combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Então, no fim, eu espero que nós possamos dizer a mesma coisa, que nós conseguimos completar a missão que Deus nos deu. Só que essa missão, ela não só é completa quando nós pregamos para os outros, mas quando nós vivemos a palavra também. Por isso que Paulo diz que quer terminar a corrida. Que corrida é essa? Ele vai falar lá em 1 Coríntios que a corrida que ele deseja terminar é a corrida da fé. É a corrida de alguém que está ali, correndo para conquistar tudo que tem que conquistar no reino do céu. Não só na vida dos outros, levando o evangelho para a vida do próximo, mas para si mesmo. Ele quer aquela briga, ele briga diariamente com a carne dele. Então essa disputa, nessa corrida para ver quem chega primeiro, não é uma disputa entre nós cristãos, é uma disputa nossa conosco. É uma disputa da carne com o espírito. O espírito está pronto, o espírito quer pregar, o espírito quer obedecer a Deus, o espírito quer cumprir a palavra do Senhor, o propósito, a missão. A carne não quer. A carne não quer pregar, a carne quer calar. A carne não quer obedecer a Deus, a carne quer realizar os seus próprios desejos. A carne não quer saber da palavra de Deus, a carne quer saber de curtir essa vida aqui, que é muito breve. Então, Paulo, ele está ali correndo para ver quem chega primeiro, e ele espera que seja o Espírito, porque ele esmurra a carne dele, ele diz. Para quê? Não é bater no nosso corpo, é bater nos nossos desejos que são pecaminosos e que nos afastam de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, você vê que essa corrida, ela é necessária para todo cristão. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim do que o início das coisas. Então é melhor que a gente acabe fiel, no final, sendo fiel a Deus, estando com Ele, na presença dEle, sendo obediente, do que a gente comece assim e no decorrer da caminhada se desvie completamente do Senhor. Então, por isso é necessário que nós não só preguemos para os outros, mas preguemos para nós mesmos a mesma palavra. Eu costumo dizer que quando Deus me dá uma palavra para a célula, primeiro Ele trabalha em mim. Então, primeiro, quem recebe aquela palavra sou eu, quem tem que colocar aquela palavra em prática sou eu. E depois eu vou compartilhar e vou orar ao Senhor para que as pessoas que estão ouvindo sejam aquele terreno fértil onde a semente é plantada e ela vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Mas essa palavra primeiro precisa nortear a minha vida. A Bíblia está cheia aí de exortações a respeito disso, daqueles que pregam. Eles precisam ser também aqueles que cumprem a palavra. Infelizmente, nós temos visto isso cada dia mais deturpado. É muito fácil você dizer o que é que o outro tem que fazer. Difícil é você pôr em prática na sua vida. E que tipo de cristão é você que diz o que a pessoa tem que fazer e não faz? Que diz que é errado roubar e rouba, que diz que não pode adulterar e adultera, que diz que Deus fala que é pecado a prostituição e se prostitui. Essa palavra precisa ser uma prática nas nossas vidas. Não basta conhecer a palavra de Deus. É necessário viver a palavra de Deus. Não só líderes e pastores, mas todo cristão. Para finalizar essa palavra, eu quero que você saiba que ao final dessa corrida existe um prêmio. E o prêmio não é como o dos corredores desse mundo que vão ganhar ali as suas medalhas e um dia elas vão enferrujar e um dia ninguém vai lembrar, né, quem foi que recebeu aqueles troféus. A nossa recompensa por cumprirmos a palavra de Deus, por sermos obedientes, por estarmos fazendo as obras da fé, é um prêmio incorruptível. Às vezes você não vai enxergar, você não vai estar vendo nenhum fruto, você não vai estar enxergando frutos aqui nessa terra, você vai pensar que deu tudo errado, ou que talvez você ache, como assim eu tô fazendo tudo certo, eu não vejo nada acontecendo para mim aqui. Mas eu quero que você saiba que o aqui é muito passageiro, e Deus diz que nós vamos ter dias bons e dias maus, independente de estarmos aí com Ele ou não, e o dia bom e o dia mau vem para todos, para cristãos e não cristãos. Só que as recompensas que estão sendo forjadas para nós, elas estão sendo forjadas no céu. Então não espere de Deus só para essa vida. É muito pouco. Espere de Deus para a eternidade, que é o que Ele tem para nós. Naquela cruz, Jesus não morreu para nos dar as coisas dessa terra. Isso já estava ao nosso alcance. Nós já poderíamos acessar. Jesus morreu para nos dar vida em abundância. Jesus morreu para salvar as nossas almas e nos reconectar com Deus. Isso é muito maior do que qualquer coisa que você possa querer receber aqui. E Ele diz para a gente juntar tesouros no céu. Ou seja, existem recompensas que você vai receber no céu, de acordo com sua conduta, com a sua atitude, com a motivação do seu coração. Deus sonda. Não adianta também fazer o bem, mas você está fazendo o bem só para aparecer, para ter reconhecimento das outras pessoas e não porque o certo é fazer o bem. Deus, Ele não olha somente as ações, Ele olha a motivação de cada ação. Então Ele vai sondar os corações. E quando a gente fala de salvação, a salvação ela é de graça. Não é mérito nosso e não é por obras, mas a recompensa para cada um no céu é de acordo com as nossas obras aqui nessa terra. Então, se você quer juntar tesouros no céu, comece a obedecer, cumprir a vontade do Senhor e fazer igual a Paulo. Deseja terminar a corrida e cumprir a missão que Jesus te deu. Amém? É isso, eu espero que você tenha compreendido essa palavra. Não esqueça de ler a Bíblia.
É a Bíblia que vai tirando as escamas dos nossos olhos, que vai nos auxiliando a ter, a reconhecer, ter discernimento, a compreender a palavra de Deus. Não tem a ver com sentimento, não espere sentir para fazer, para obedecer. Obedeça. Deus disse para amar o próximo, ame o próximo, porque Deus te amou primeiro. Deus te amou tanto que deu o único filho dele para morrer por você. Então, nossa motivação precisa estar no céu. A nossa motivação precisa estar no nosso amor em Deus, na nossa necessidade da presença dele, no nosso reconhecimento de quem ele é. Nós precisamos estar sendo motivados por Deus. Os nossos olhos precisam estar em Deus. E aí todas as coisas, elas vão se encaixando e nós vamos estar aí cumprindo o propósito do Senhor quando nós estamos fazendo tudo para Ele, por Ele e por meio dele. Amém? Bom, não deixa de curtir esse vídeo, compartilha com outros irmãos que precisam ouvir essa palavra, leia a Bíblia, isso é indispensável. E se inscreve aqui também, porque toda semana eu vou trazer uma palavra nova, direto do Senhor, aqui para as nossas vidas. Amém? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.